O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos-la deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos ainda na oitava de Natal, comemorando esse momento sublime, aonde Deus, que não era visto por ninguém, que não era tocado por ninguém, agora ele passa a ser visto, e ele passa a ser tocado, ele passa a ser amado, na pessoa daquela criança que está ali no presépio, aonde nós vamos lá para contemplá-lo. É isso que nós contemplamos, é isso que nós meditamos nesse tempo de Natal, que é muito importante. Mas ao mesmo tempo nós também estamos no último dia do ano. Nós passamos nesse tempo, nesse ano, muitas graças nós recebemos, mas também muitas situações difíceis nós vivemos, notícias boas, notícias ruins. A vida é dessa forma, mas a vida continua. E nós chegamos nesse último dia do ano, a igreja nos dá essas duas leituras, a primeira carta de São João e o Evangelho de São João. Então vamos ver aqui uma coisa que é importante para nós. Primeiramente, o Evangelho de São João
ele está deixando bem claro para nós que aquele menino que nasceu ali na gruta de Belém, ele foi aquele que foi anunciado pelos profetas lá no Antigo Testamento. Por exemplo, no capítulo 7 do Evangelho no capítulo 7 do profeta Isaías, né? Uma virgem dará à luz um menino. E isso aconteceu. No livro do profeta Miqueias, no capítulo 5. E tu, Belém, a menor de todas as cidades, é de ti que virá o Salvador do mundo. E realmente Jesus nasceu lá em Belém. E aqui vai se concretizando e dizendo uma coisa: esse menino que está ali na gruta de Belém, ele já vivia antes de todas as coisas, antes de tudo existir nesse mundo, ele já existia, ele estava junto do Pai, ele estava junto do Espírito Santo. E aí entra o mistério da Santíssima Trindade, a qual nós adoramos, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas distintas, mas que é um Deus só. E é essa segunda pessoa da Santíssima Trindade que criou todas as coisas, como São João está dizendo aqui nesse primeiro capítulo, que nós damos o nome de prólogo. Ele estava junto de Deus e tudo se fez por ele. Aqui não é somente Jesus Cristo, mas a Santíssima Trindade. Por ele e para ele. E sem ele, nada foi feito. Então, não existe nada nesse mundo que nós possamos dizer assim: olha, isso aqui existe, mas não foi Deus quem criou. É isso que ele está dizendo. Tudo que existe no mundo foi criado por Deus. A Santíssima Trindade existia, nós não existíamos, essa natureza bonita que está aí não existia, passou a existir. Lá no livro do Gênesis nós vemos, né? E Deus criou o céu. Faça-se o céu, faça-se a terra, faça-se o mar, faça-se os animais, faça o homem. E ali ele deu o sopro da vida ao homem, para dizer assim: Deus deu ao homem uma alma que é eterna. Isso ele não deu para os animais. Lá você vê que quando Deus cria os animais, ele cria, mas quando ele cria o homem, ele dá o sopro da vida. Então nós temos uma alma que é eterna. Então no dia que nós morrermos, a nossa alma sai, por isso que a gente morre, e a nossa alma vai diante de Deus. Isso nós cremos. Então está aqui. Esse é o Deus verdadeiro. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Porque um dia nós iremos lá para a casa do nosso Pai, né? Por exemplo, esses dias agora, no dia 24, uma prima minha morreu. Ontem um tio meu morreu. A alma foi ao encontro. Lá os dois foram julgados, de acordo com como eles viveram aqui na terra. Para dizer que um dia nós iremos para lá. E aqui João está dizendo uma coisa: o pecado original causou em nós trevas. Nós vivíamos na luz, o pecado original trouxe as trevas. Jesus vem trazer a luz, e aqui diz que os seus não quiseram recebê-lo. Então Jesus foi rejeitado. Por uns foi acolhido e por outros foram rejeitados. E esse divisor de água que causa com a vinda de Jesus, realmente agora fica assim:
os que aceitam e os que não aceitam. Os que o aceitam e os que não o aceitam. Todos aqueles que não o aceitam, nós vamos dar o nome aqui de anticristo, como está na primeira leitura. Estou fazendo tudo isso porque nós precisamos ir para a primeira leitura, que ela é muito importante para os tempos que nós estamos vivendo agora. Aí São João agora, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, ele está dizendo: filhinhos, esta é a última hora. Nós estamos vivendo uma última hora, não dentro do nosso tempo, mas no tempo de Deus. Essa última hora no tempo de Deus não dá para nós definirmos. Não dá. Eu posso dizer assim, olha, nós estamos na última hora agora das 7 horas, daqui a pouco vai dar 8 horas, acabou. É só do nosso tempo. Mas a última hora de Deus, ela é assim, pode ser 1000 anos, pode ser milhões de anos ainda, mas pode ser agora. Aí ele está dizendo: nesta última hora, ouviste dizer que o Cristo virá, o anticristo, que o anticristo virá. Olha, fiquemos atentos, nessa última hora, nesse último tempo, ouviste dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Aí, se nós formos estudar a história da igreja, nós vamos ver que em muitos momentos na história da igreja, depois vocês podem me perguntar ali para a Ivonise, que ela é teóloga, e o Wilker também, que estudou aí, que eles vão falar com vocês aí. Vão explicar tudo direitinho o que aconteceu na história da igreja. Podemos dizer as heresias que foram acontecendo, né? Dizer que Jesus Cristo não é Deus. Isso é uma ação do anticristo. E Jesus é Deus. E assim por diante. Então, muitos anticristos já se manifestaram. Por isso sabemos que está chegando aí a última hora. Aí ele está dizendo: saiu de onde? Do meio de nós. Era um católico ali, perseverante, e começou a inventar um monte de coisas, e são coisas que vão contra o Cristo. Então, tudo aquilo que nega a ação do Cristo é uma ação do anticristo. Por exemplo, tudo aquilo que se nega dentro do credo, do crer em Deus Pai Todo-Poderoso que nós rezamos, que é a nossa profissão de fé, tudo que vier fora daquilo, ou uma negação daquilo. Por exemplo, nós cremos que a Igreja Católica, ela é a verdadeira. Se diz que ela não é, isso é uma ação do anticristo. Então vamos definir agora. Ação do anticristo e manifestação do anticristo. A manifestação do anticristo não aconteceu ainda, vai acontecer. O mundo está se preparando para isso. Essas tais agendas globais, mundiais, a agenda da ONU, tudo isso é uma preparação para que um dia esse tal anticristo se manifeste. E isso nós precisamos ter cuidado. Por isso que nós precisamos estudar bem a doutrina da igreja, estudar bem o catecismo, estudar o que a igreja ensinou durante todos esses séculos, desde Jesus Cristo até os tempos de hoje, para nós ficarmos com a ideia tão clara
que qualquer pessoa que venha falar alguma coisa, nós já vamos discernir imediatamente: epa, isso aqui que ele está falando não é da igreja não. Mas se nós não tivermos essa profundidade do que é os ensinamentos da igreja, quando se falar, nós vamos nos deixar levar facilmente. Então o anticristo vai se manifestar um dia, mas a ação dele já vem acontecendo. Agora vou trazer de uma forma bem prática. Olha, comecei lá em cima, estou descendo para agora colocar na prática. Vamos ver uma ação do anticristo que já está dentro da igreja e que nós estamos dizendo que é isso mesmo. Já está no chamado consciente ou inconsciente coletivo, né? Então, todo mundo já pensa igual. Foi falado, a coisa foi acontecendo, e todo mundo agora já estão dizendo assim: é isso mesmo. Qual é essa ação do anticristo? Todas as religiões são iguais. Isso é uma ação do anticristo. Todas as religiões são iguais? Olha bem, vocês estão vendo esses 3 bancos aqui, né? São iguais, olha. Mas eles não são tão iguais. Tem sempre alguma coisa aqui que é diferente neles. Eles não são tão perfeitos. Por exemplo, aqui tem umas rachaduras aqui, ó. Então, aparentemente são iguais, mas a gente vê uns gêmeos, né? Nossa, são iguais, são parecidos. Mas quando você vai ver no dia a dia, você vai ver que não é tão assim. Então, olha bem. Todas as religiões são iguais? São mesmo? Então, vamos colocar aqui. Um sacerdote da Igreja Católica, um budista e um pai de santo. São iguais? Se você for ver o rito de cada um, diferente. Então, por que eles são iguais? Aonde está a igualdade deles? Bem, eu estou paramentado com essas vestes sacerdotais. Essa é a veste da Igreja Católica. A do budista, aquela roupa lá com um negócio enrolado aqui que sai de um ombro para o outro, para baixo, são carecas. O pai de santo, todo de branco, com turbante na cabeça. São iguais? E o pessoal está dizendo que está tudo igual, todas as religiões. Então, todas as religiões, elas levam ao mesmo Deus? Bem, pergunte para um sacerdote católico quem é Deus. Nós vamos dizer assim: nós temos um Deus só, em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nós damos o nome de Santíssima Trindade, ele se revelou no meio de nós e disse para todos nós: esse é o Deus verdadeiro, é esse. Ele se revelou e ele mostrou que ele é Deus. Como? Fazendo coisas que nenhum ser humano até hoje conseguiu fazer. Andar sobre as águas. Nem o Mr. M consegue decifrar. Ele ressuscitou uma pessoa que já estava há 4 dias morto. Já estava fedendo. Ele disse: Lázaro, sai daí. Lázaro saiu. Não foi mágica não, ele estava mesmo daquele jeito.
ele mesmo foi morto e no terceiro dia ele ressuscitou. Me mostre se no budismo isso aconteceu e se na Umbanda, no Candomblé isso aconteceu. Se você for lá perguntar para o Buda, para os budistas, quem é o Deus de vocês, eles vão dizer o quê? Que é uma encarnação de algo lá, sei lá, uma reencarnação. Já está diferente também. Aqui não está falando de Santíssima Trindade. Se você for lá no Pai de Santo, vai falar o quê? Que é Exu? Ogum? Então, não são iguais. São diferentes. O Deus é diferente. Então por que estão dizendo que todas as religiões agora são iguais? Então, se todas as religiões são iguais, todas salvam, como? Se a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela veio nos salvar, e quando ela morre na cruz, Jesus morre na cruz, aí sim acontece a salvação. É ali, mas de um Deus. Mas lá, onde é que está a salvação no budismo? No nirvana? Na meditação? Na reencarnação? Que você vai se reencarnando, você era um porco, agora vai ser não sei o quê? Sendo que o Deus verdadeiro diz que nós só temos uma vida. E no outro lá, no Pai de Santo, recebendo aqueles orixás, aqueles negócios lá. Vou abrir um parêntese, né? Porque hoje a gente não pode ficar assim, porque senão pode achar que está falando mal um do outro. Então eu estou catequizando os católicos como sacerdote, para que nós católicos não entremos na enganação. Não nos enganemos. Bem, fecho o parênteses, volto de novo aonde eu estava. Então, onde é que está? Todas salvam? Então, se todas as religiões salvam, por que Paulo foi pregar em Éfeso? Foi em Atenas. Se todas as religiões salvam, por que Paulo disse, quando ele chegou lá em Atenas e viu que cada um ele servia a um monte de deuses lá, aí Paulo diz assim, eu quero apresentar a vocês um Deus desconhecido. Você está vendo aquele altar lá, a um Deus desconhecido? É esse desconhecido que eu quero mostrar para vocês. Aí ele começou a falar. Então, se todos são iguais, se todos salvam, por que Paulo foi para Colossenses, foi para Filipenses, foi para Roma, Pedro foi para Roma? Por que os apóstolos todos foram para diversas nações para pregar o evangelho que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Quem crê quem? Em Buda? Em Exu? Ou em Jesus Cristo? Quem crê será salvo. E for batizado ainda. Quem não crê, por que ele está dizendo que vai ser condenado? Condenado a quê? Se todos são iguais. E se todas as religiões salvam? Então, onde está o problema então? Então aqui, meus irmãos, a ação do anticristo primeiro é essa. É jogar no inconsciente de todo mundo. Todas as religiões salvam. Então, se todas as religiões salvam, cada um no seu quadrado. Não se meta na minha não, vamos ser todos irmãos, viu?
Vamos todos nos abraçar, vamos todos nos beijar. E depois lá, quando nós passarmos dessa vida para outra, nós vamos todos para lá e vamos viver felizes para sempre. Bem, tem religiões que não acreditam que depois dessa vida tem outra vida. Então, como é que todas são iguais? Como? Só a Igreja Católica tem a plenitude da revelação. Nela está tudo, contido tudo. Então, todas as outras religiões, elas precisam se voltar para Cristo. E aí sim deveria se ter uma única religião. Então, a primeira ação do anticristo é nos convencer que todas as religiões são iguais. Aí as outras religiões vão gostar disso. Aí o catolicismo vai dizer não. Então, uma vez que o catolicismo, os católicos, não vão aceitar isso, alguns irão aceitar, viu? Até padres e bispos irão aceitar, porque a gente já ouve essas histórias aí de padres e bispos falando, né, que todas as religiões salvam. Pode ser uma grande maioria que vai dizer isso, com uma minoria que vai ficar dizendo não, nós não aceitamos isso. E podem acreditar, vai ser a minoria. Por quê? Dizer que todas as religiões salvam é agradável. Agora dizer que só a Igreja Católica é a verdadeira e é a que salva, isso gera problema. Então, se gera problema, o que é que vai fazer? Perseguição aos católicos. Vamos matar todos, vamos prender todos e vamos colocar uma condição para eles, já que eles não aceitam que todas as religiões salvam. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar eles numa situação assim, olha, se você aceitar que todas as religiões salvam, vocês vão ficar conosco e vocês vão ter vida livre. Mas se vocês disserem o contrário, vocês vão ser presos e serão mortos. Está vendo de onde é que vem a perseguição? Por isso que eu disse que nós precisamos ter as ideias claras em relação ao catolicismo, porque o catolicismo não é uma religião a mais, ela é a religião, por excelência. E aí entra o divisor: nega ou não? Ou eu nego para salvar a minha vida nesse mundo, ou eu digo para ele, não aceito isso, e eles vão decapitar a gente para nós irmos para a eternidade, para o céu, para viver com a Santíssima Trindade. Qual dos dois? Aí quando, agora eu estou terminando, viu? Não cansar vocês. Aí quando as coisas estiverem bem definidas, aí o anticristo, ele vai entrar em cena, porque agora é só a ação dele. Aí ele vai entrar em cena e vai dizer assim, não, esse negócio de todas as religiões, não, isso não vai dar certo não. Ele vai dizer uma única, porque agora já negou a verdadeira. Então, uma única, a única é a minha, eu sou. E quem não me servir não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder ir no médico, não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, você entendeu? E aí às vezes a gente fica preocupado de uma tal marca que vai ter aí, o pessoal diz, marca, bem, o livro do Apocalipse é cheio de simbologia, né? Então falou a marca, o 666, o pessoal está tudo, vai ter uma marca do 666. Bem, eu não sei se vai ter uma marca assim,
Aí, já estão colocando marca aqui. Não, eu não sei, eu não estou preocupado ainda com essa marca. Eu estou preocupada com o momento em que ele se declarar e disser: quem não me servir, é aí que eu quero, é isso aí. Agora, se ele vai colocar marca em alguém para isso ou para aquilo, eu não sei como é que isso vai se dar. Mas eu posso dizer que a marca pode ser o seguinte: a marca é essa, me sirva. Quem não me servir, está fora. Morte para esse povo. Perseguição para esse povo. E imagina, né? Nós que temos, os que podem ter, né? Como é que aquele negócio que a gente vai no médico lá e tá... Eu sempre esqueço o nome, não sei porquê. Isso, né? Servir a ele tem plano de saúde. Quem não serve, não tem. Por isso que nós não podemos nos preocupar tanto com, entre aspas, não estou dizendo que não é para se preocupar. Nós não podemos nos preocupar tanto com a saúde. Porque a saúde pode ser um grande problema para servir o anticristo no dia da manifestação dele. Porque quem é que quer perder a saúde? Imagine os pais lá com os filhos doentes, não recebeu a tal marca, que eu não sei como é que vai ser essa marca. Aí o filho precisa ir no médico, mas até então a pessoa disse assim: não, eu não vou servir você não, eu sou católico. Aí está até lá, não sei o que, está preso, sabe lá como. Aí o filho está lá numa situação que precisa levar para o médico. Ele diz assim: tá bom, nós temos excelentes médicos, mas nós só vamos cuidar dele se você agora dizer que vai servir a nós. Está vendo que não é fácil? Os pais precisarão estar bem conscientes que a vida eterna é mais importante do que somente uma vida presente. Para a mãe, estou aqui diante de muitas mães aqui. Como é que vai ser? Aí Deus nos fortalece com as mulheres, com aquela mãe lá do livro dos Macabeus. Vai meu filho, vai meu filho, vai meu filho, daqui a pouco nós nos encontraremos lá. Mas não negou. Como tem também uma santa católica, que eu me esqueci o nome dela agora, que foi a mesma situação. Vai minhas filhas, meus filhos, não negue Jesus Cristo, daqui a pouco nós vamos nos encontrar lá. Está vendo a consciência? Mas por enquanto, vou terminar agora, ele está apenas dizendo assim, que todas as religiões são iguais. Aí lá na sua casa, né, você tem um evangélico, o outro lá é espírita, você é católica, tem outro lá que é budista. Então não é mais fácil a gente dizer assim que todas as religiões salvam, do que a gente ter que acreditar que o meu irmão que não é católico não poderá se salvar? E que a gente está rezando e fazendo de tudo e ele não quer saber? E ele nega Jesus Cristo e não quer saber de Jesus Cristo? Não é mais fácil a gente dizer assim: não, graças a Deus todas as religiões salvam, graças a Deus, do que dizer assim: meu irmão está ferrado, e se ele não se arrepender, não se salvará. Vocês entendem quando as pessoas dizem assim: nossa, aquele padre é muito radical, fica falando essas coisas? Porque é consciência, né? A pessoa fica assim: não, é melhor eu acreditar que todas salvam. Ok, não vou colocar vocês mais em crise não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a nossa Mãe Maria Santíssima.